Enem 2024, ontem, e uma coisa chamou a atenção, que exatamente o tema da redação. O tema da redação abordou desafios para valorização da herança africana no Brasil. Ou seja, um tema de redação que atinge não, né? Que mais uma vez discute a nossa ancestralidade negra, o movimento quilombola e todo o legado que a nação africana, através de seus escravos, deixou conosco aqui, né? Sem dúvida nenhuma, as contribuições culturais são muitas, né? Em área como música, dança, culinária, religião, né? Tudo a gente tem um pé da África aqui, né? Trazer esse tema agora para discussão com esses estudantes é deverasmente interessante, né? Houve, de certa maneira, uma surpresa no tema, mas é um assunto de grande relevância cultural e histórica. Repetindo, o tema foi Desafios para a Valorização da Herança Africana no Brasil. A proposta exigiu dos candidatos a elaboração de um texto dissertativo argumentativo e, claro, considerando os fatores sociais, culturais, políticos e educacionais que envolvem a herança africana e os obstáculos para a sua valorização no Brasil. Eu tive dando uma consultada na entrevista de alguns professores sobre o tema, fiz aqui um resumo. O que é que deveria ter sido focado aí nessa redação? Você que fez a redação ontem, que está me ouvindo, né? Que tema, para esse tema, desafios para a valorização da herança africana no Brasil, o que a gente deveria considerar, né? Claro que primeiro o histórico e contexto dessa herança africana no Brasil. Entender o que é essa herança africana, entender o que a gente está fazendo e por que não se colocou em prática, né? Então, essa contextualização inicial da redação era interessante para dizer a importância dessa herança africana no Brasil como uma mudança geral de costumes nossos, né, de práticas religiosas e culturais e sociais e econômicas. Mas não era bom, né, selecionar também a Lei 10.639, essa lei, ó. Eu era secretário de Educação quando ela, pela primeira vez, em 2009, ali ela veio à tona, né? Porque, na verdade, era uma lei de 2003, mas estava ali meio escondida. E, pela primeira vez, em 2009, eu fiz uma semana de consciência negra, né, com as escolas do município, inclusive com muitas atividades ali do lado da igreja, ali na praça da Matriz, ali do lado da igreja, né? Chocamos quando levamos ali alguns quilombolas pela primeira vez ali para as ruas, concentramos mais ali na questão da igreja, não eram muitos, né? Mas era importante contextualizar essa lei, né? Porque a lei ela tornou obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileiro nas escolas, né? Então, a partir dela, a dissertação poderia enveredar exatamente pelos desafios educacionais de também valorizar essa herança africana, né? Discutir a implementação dessa lei 10.639, os desafios enfrentados, por que essa lei até hoje ela não é prática efetiva, né? Claro, porque tem toda essa questão de um segurando, não solta, a maioria acha que negro ainda é aquela coisa insignificante, né? Mas também a própria falta de formação adequada dos professores, né? E a gente tem muito no movimento quilombola exatamente discutido isso, né? A gente precisa de uma formação adequada para contextualizar a questão africana, a questão da escravidão nas escolas, tá? Mas algumas instituições
ainda resistem em modificar o currículo e colocar no currículo temas como esse, né? A valorização da cultura africana, os desafios da valorização da herança africana no Brasil. Então é interessante ter enveredado também por esse caminho, né? Depois, como uma análise mais propositiva, né? Analisar ou propor a necessidade de políticas públicas que promovam essa valorização, né? Por exemplo, a criação de museus específicos, né? Eu acho que Jeremoabo precisa de um centro de memória do movimento quilombola. São 12 comunidades reconhecidas, 6 em reconhecimento. Imagina a gente botar aqui um centro de memória quilombola com todas essas lembranças, né? Fazer eventos culturais que promovam isso, né? Programa de incentivo, por exemplo, à pesquisa sobre a história africana no Brasil e aqui na região mais específica, sobre a formação do povo jeremoabense com relação aos quilombos. Mas ainda, olha, a redação dá uma oportunidade de falar sobre preconceito e racismo, né? Abordar, por exemplo, o racismo estrutural, o preconceito ainda presentes na sociedade brasileira como dificultador da valorização da herança africana. É isso, né? Isso aí é uma dança de negro, né? Muita gente gosta, mas muita gente também não gosta, né? E citar exemplos, por exemplo, de discriminação, a importância de combater esses problemas, né? Seria interessante também a redação enveredar por isso, além de mencionar como as contribuições culturais dos afros brasileiros são importantes para a cultura brasileira, como eu disse, na área de música, na área de dança, na área de culinária, na área de religião. Para onde você vai para uma hora dessa música, você vai no samba, você vai na capoeira, você vai encontrar a herança africana. Na dança, né, a própria dança dos quilombolas, você vai encontrar a herança africana. Na culinária, tantos pratos, de feijoada a mungunzás, etc., são heranças africanas, além da religião, que é os povos de terreiro, que estão aí resistindo como essa herança africana. E claro, poderia terminar a redação propondo algumas soluções, né? Como, por exemplo, programa de formação continuada para professores, né? Aqui a gente ainda poderia citar muito a UNEB, a licenciatura pedagógica da UNEB ali, quilombola, da pedagogia quilombola. Sexta-feira já teve o primeiro aulão, começou aí, e aí já vai começar efetivamente. Sem dúvida nenhuma, como um ponto, eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vai conseguir modificar o nosso município aqui. A partir dessa primeira turma, são 17 alunos, mas a gente vai prosseguir outras turmas, né? E é uma semente que está se jogando para a gente definitivamente ter uma valorização da herança africana aqui no nosso município. Então tá aí, inclusive a inclusão de mais conteúdos afro-brasileiros nos materiais didáticos, ou seja, uma interferência direta no currículo, poderia ser uma solução proposta. Você que fez a redação ontem, se prestou atenção a algum ponto desse, sem dúvida nenhuma você pode receber aí boa pontuação no Enem. Voltando, primeiro, o histórico e o contexto, a partir da Lei 10.639, os desafios educacionais impostos, né, como a falta de formação de professores e etc. As políticas públicas que têm que ser voltadas para a valorização disso aí, o preconceito e o racismo que dificulta, né, essa valorização exatamente da herança africana no Brasil. E, finalmente, né, depois de citar as contribuições culturais na área de música, dança, culinária e religião, apresentar alguma solução ou proposta para resolver, como a criação de programas de formação continuada para professores,
principalmente professores de áreas quilombolas, né? Claro que os outros também precisam, porque o conhecimento é geral, mas principalmente os professores da área quilombola. Tá aí, se você prestou atenção mais uma vez, então tomara que tenha muito ponto aí na redação. E esse foi o tema da redação de ontem: desafios para a valorização da herança africana no Brasil. E esse foi o nosso papo aberto de hoje.